E estamos de volta com o programa A Guerra contra o Câncer, recebendo hoje aqui em nossos estúdios o vice-presidente e diretor técnico do Hospital Dr. Erlengotti, Gabriel Prata Rezende, que é também médico nuclear. Dr. Gabriel, muito obrigado pela presença aqui com a gente. E já lhe pergunto, são quantos anos de atuação na medicina? Heitor, Ferreira, telespectador, é um prazer imenso estar com vocês aqui. É um tempo longo já, viu? Esse ano eu faço 40 anos de formado, mais 7 anos, 6 anos na faculdade, são 46, mais os anos de convívio com meu pai também, que era médico. Então, com o tempo de convívio com medicina, já está passando perto dos 50 anos, então, já é um tempo muito grande. E o que faz um médico nuclear na guerra contra o câncer, doutor Gabriel? Bom, a medicina nuclear foi aonde começou tudo, né? Doutor Gabriel, me desculpe interrompê-lo antes de responder a pergunta do Heitor, só lembrar aqui o nome do seu pai para a gente fazer justiça a ele e à família que deve estar nos assistindo também. Meu pai chamava Dr. João Rezende, foi clínico, trabalhou aqui em Uberaba há muitos anos, ele era de Miraí, migrou para cá, aqui casou com a minha mãe e aqui ele fez toda a família dele. Ele faleceu em 1970, então já tem, logo que eu entrei na faculdade, foi exatamente o ano do seu falecimento. Por influência dele, então? Sim, influência dele, o pai sempre influencia a gente na profissão que a gente vai ter, né? Então teve uma influência muito grande dele e também de outros médicos do convívio nosso do dia a dia, né? Dr. Álvaro Lopes Cansado, que não sei se vocês lembram, mas o pessoal mais velho também lembra, o famoso nariz, né? Foi ortopedista, foi jogador da seleção brasileira, foi o primeiro médico da seleção brasileira. Jogador do Uberaba também? Jogador do Uberaba também. E eles tinham consultório juntos, né? Então, a vida inteira eles trabalharam junto, o tempo todo no mesmo consultório. E conduziu, então, doutora, a medicina nuclear. E em que a medicina nuclear contribui para o paciente de câncer? Que eu estava retornando ao assunto. A medicina nuclear foi onde começou tudo, né? A radiação começou através da medicina nuclear com o casal Curie, né? O casal francês Curie que descobriu a radioatividade. E dali, com a radioatividade, começou a medicina nuclear. A medicina nuclear é um método de diagnóstico muito interessante porque ele trabalha com a fisiologia, né? Por que chama medicina nuclear? A medicina nuclear chama, por o próprio nome diz, porque a origem da radiação é a origem do núcleo do átomo, diferente do raio-x, da tomografia, que é da periferia. Então, o aparelho de medicina nuclear, ele não irradia o paciente, ao contrário, nós pegamos uma substância que faz parte normal do metabolismo do paciente, por exemplo, o fósforo. O fósforo faz parte do metabolismo ósseo. Nós pegamos um isótopo, um material radioativo e colocamos no fósforo. Injetamos aquilo no paciente. E depois de um determinado tempo, nós passamos o paciente no aparelho. Se tiver alguma alteração metabólica, alguma alteração fisiológica, vai nos aparecer uma imagem. E através dessa imagem a gente vai chegar ao diagnóstico do paciente. Pode ser um diagnóstico de patologias benignas, pode ser um diagnóstico de patologias malignas. Então, a medicina nuclear é uma especialidade muito ampla. Nós trabalhamos com todos os órgãos e todos os sistemas. Doutor Gabriel, quando se fala em medicina nuclear, o senhor mesmo citou aí, né? Logo vem à nossa mente, a mente do leigo principalmente, o uso do material radioativo e isso lembra naturalmente contaminação. O que o senhor diria para tranquilizar aquele paciente, aquele familiar que precisa ser atendido na medicina nuclear? Veja bem, realmente assusta um pouco, mas a dose de radiação que um paciente vai ser submetido a um exame de medicina nuclear é de 10 a 20 vezes menor do que um exame de raio-x simples, dependendo do exame de medicina que ele vai fazer. Então, a quantidade de radiação que o paciente toma é muito pequena. E nós temos as nossas normas, a nossa equipe é altamente treinada. A hora que você chegar num serviço de medicina nuclear, além das atendentes, você vai ver que é um serviço muito complexo. Lá nós temos técnicos de radiologia de medicina nuclear altamente treinados e formados para aquilo. Nós temos uma enfermeira especializada naquilo. Nós temos um radiofarmacêutico, é o que lida com o material radioativo.
temos um físico dentro do serviço, além do médico. E todo o serviço de medicina nuclear, ele é fiscalizado pela CENEM, que é a Comissão Nacional de Energia Nucleares, no qual nós temos regras rígidas a serem cumpridas. Então, a quantidade de radiação que tanto o paciente quanto o profissional que lida com o paciente é muito baixa. Então são 3 coisas: a quantidade é mínima, os equipamentos e profissionais treinados garantem a segurança. Exatamente isso. É um complexo de coisa, né? É completamente diferente hoje um equipamento que nós trabalhamos hoje do equipamento que nós trabalhávamos quando iniciamos a nossa carreira e o nosso treinamento, né? Então a coisa mudou muito, as doses de radiação hoje são muito menores, os isótopos usados hoje irradiam menos, que tem energia menor, então a coisa evoluiu muito, como tudo no Brasil e tudo no mundo evoluiu muito. Inclusive, doutor Gabriel, recentemente o Hospital Dr. Elengotti apresentou à comunidade o novo Gama Câmara, que é um equipamento para exame diagnóstico por medicina nuclear, modelo que examina o corpo inteiro do paciente. Qual que é a importância deste equipamento? Exatamente, né? Agora nós compramos recentemente uma Gama Câmara de 2 cabeças. O que é isso, 2 cabeças, né? Tem dois sistemas de captação, né? Então o exame é muito mais rápido. Só para vocês terem ideia, quando nós começamos a fazer, nós fazíamos esse exame com um aparelho que chamava cintilógrafo retilíneo, que ele ficava andando em cima do paciente, e ele tinha apenas uma fotomultiplicadora, que é um aparelho que multiplica os fótons captados. Hoje, esses aparelhos nossos têm mais de 40 fotomultiplicadoras, se você somar as duas, são 80. Então, quer dizer, hoje nós fazemos um exame, fazer uma conta assim mais ou menos rápida, 80 vezes mais rápido do que faziam antigamente, a questão de 30 anos atrás. Então, a evolução é muito grande, não só na medicina nuclear, mas em todos os outros aparelhos de diagnóstico médico. Inclusive no Elengotti nós temos, além do Gama Câmara, outros aparelhos também importantes, né, doutor? Há vários, né? O Hospital Elengotti está muito bem equipado, todo dia chegando equipamento novo, está chegando um acelerador linear agora para nós, de última geração. Recentemente chegou um ultrassom, agora tem 1 semana que ele está montado também, tudo de última geração, um mamógrafo nosso digital. Hoje o Hospital Elengotti está altamente bem equipado. Já vai chegar também um equipamento de um tomógrafo e recentemente também, esse ano ainda, se tudo correr bem, vai chegar o nosso PET, que é um aparelho do qual nos vai nos ajudar muito, tanto no tratamento, tanto no diagnóstico, quanto no acompanhamento dos pacientes oncológicos. Notícias boas na guerra contra o câncer. Nós voltamos em instantes. E voltamos com o programa A Guerra contra o Câncer, entrevistando hoje o vice-presidente do Hospital Dr. Elengotti, o médico nuclear Gabriel Prata Rezende. Então, Gabriel, o senhor falava de uma série de equipamentos que hoje o Hospital Dr. Elengotti tem, inclusive está adquirindo um PET-CT. Qual a importância desse aparelho? O que é este aparelho? O que ele representa para os pacientes com câncer? Bom, o PET-CT é hoje o aparelho mais moderno que nós temos em termos de diagnóstico e de acompanhamento dos pacientes do câncer. Não é quer dizer que os outros não tenham a sua importância, lógico que tem. O PET também não é toda patologia, todo tipo de câncer, toda patologia que ele está indicado. O PET-CT nada mais é que são 2 aparelhos acoplados num só. Nós temos um cristal que capta a radiação da qual nós vamos injetar no paciente e, ao mesmo tempo, nós temos um tomógrafo junto. Então, ele vai fazer o rastreamento do corpo, 2 coisas. Vai fazer uma tomografia e, ao mesmo tempo, fazer o scanner através do isótopo que nós injetamos. E a grande importância dele, que é o isótopo que nós usamos, é o flúor. O flúor vai marcar uma glicose. Você pega uma célula de glicose e é marcada pelo flúor.
E onde que tiver alteração metabólica, com aumento de metabolismo, que normalmente as células oncológicas nós temos um aumento de metabolismo, vai ter um maior aporte de glicose para lá. Então, nós vamos ter uma área de hiperfixação maior. Então, nós fazemos, aparece essa área e, ao mesmo tempo, nós temos um parâmetro anatômico, que é o que a tomografia nos dá. Correto. Paulo? Doutor Gabriel, um dos tratamentos realizados na área da medicina nuclear é exatamente a iodoterapia. O senhor poderia explicar a importância dessa iodoterapia e como é que é feito esse tratamento? Bom, a iodoterapia é um tratamento importantíssimo, né? Ele pode ser feito em doenças benignas, seriam os hipertiroidismos, e pode ser feito também, como é feito nos tumores tiroidianos. Você dá uma dose de radiação um pouco maior, exatamente para o hipertiroidismo. O iodo vai fixar na célula tiroidiana, ele tem uma emissão de uma energia que chama-se beta. Essa energia beta vai irradiar a célula, vai matar aquela célula, então o paciente vai entrar no que nós chamamos, vai diminuir o tamanho da glândula. E no câncer de tireoide, que o primeiro tratamento é o cirúrgico, e depois do cirúrgico, nem sempre o cirurgião consegue tirar todo o tecido tiroidiano do corpo, às vezes fica uma pequena célula, nós fazemos um complemento do tratamento com iodo. Aí nós damos uma dose maior, o paciente precisa de ficar internado, isolado, por 2 dias, que é o tempo que esse isótopo tem o decaimento físico dele, o decaimento biológico, e com ele que pode voltar à sociedade e ter um convívio normal com a sociedade. Então nós temos uma série de cuidados ter com ele, com esse paciente. Ele vai ficar isolado lá, mas não vai ficar isolado. Eu falo muito nos nossos pacientes, ele vai ficar no spa. Ele pode trazer para lá, trazer seu livro, tem lá a televisão, tem as acomodações muito boas. Recentemente agora nós inauguramos mais três apartamentos para radioterapia. Então, não tem nenhuma contraindicação assim para fazer radioterapia. A única contraindicação com a radioterapia é se a paciente estiver em gestação. Aí nós esperamos o nascimento do bebê para depois nós iniciarmos a radioterapia. Estamos entrevistando o médico Gabriel Prata Rezende, do setor de medicina nuclear do Hospital Dr. Elengotti. Junto com ele atua também o médico Jorge Calapodopoulos, que também brevemente estará aqui sendo entrevistado em nosso programa. Mas, doutor Gabriel, falando em SPA, em setores da ioterapia e outros do hospital, os custos de tratamento da medicina nuclear são todos cobertos pelo SUS? São. Praticamente todos cobertos pelo SUS. A única parte da medicina nuclear ainda, que também nós não estamos fazendo aqui, que não é coberto totalmente pelo SUS, é o PET scan. Tem algumas determinadas patologias que o SUS ainda não cobre. Mas isso já está evoluindo, eu tenho impressão até o nosso serviço do PET estiver montado aqui, a maioria dos exames realizados vão ser cobertos pelo SUS. Inclusive, toda a área, além do setor da medicina nuclear, a maior parte dos atendimentos do Elengotti, que hoje atinge a 93%, é feito pelo SUS. Não por uma opção pelo hospital. O hospital está aberto plenamente ao SUS, mas, evidentemente, atende pacientes de convênios e também de vários convênios de Uberaba e de região, já que o câncer, nós não podemos, né, doutor Gabriel, recusar, às vezes, um atendimento só porque ele não é do SUS. Atende, na maior parte, pelo SUS, além de outros convênios. Nós voltamos em instantes. Voltamos então com o programa Guerra contra o Câncer, que hoje entrevista o vice-presidente do Hospital Dr. Elengotti, o médico nuclear Gabriel Prata Rezende. Doutor Gabriel, como é que o senhor avalia a evolução do tratamento do câncer dentro do Elengotti e também fora, nas últimas décadas? Olha, evoluiu muito, né? Como eu falei anteriormente, né? Eu estou no Hospital Elengotti, eu vou fazer 40 anos de formado, mas eu estou há 43 anos no Hospital Elengotti, 44. Já no meu terceiro ano de medicina,
eu entrei no Hospital Elengotti, trabalhando lá. Eu e o Luiz Fernando. Hoje o Luiz Fernando é o chefe da radioterapia e eu estou na medicina nuclear. Nós somos colegas de aula. Luiz Fernando, doutor Angotti. Luiz Fernando Angotti Ramos, Luiz Fernando Angotti radioterapeuta. Ramos, radioterapeuta, Ele é sobrinho do doutor Elengotti, e que foi o fundador do hospital, né? Então, quando nós entramos lá, naquela época, o Hospital Elengotti também dava assistência ao Fundo Rural, que eram as pessoas da zona rural que vinha para cá, então nós não era só câncer, tinha outras coisas também. Mas evoluiu demais. Você pegava naquela época lá, os tumores chegavam, tumores imensos. O paciente não procurava o recurso, ou não procurava por medo, ou por falta mesmo de conhecimento. Tanto de todos os tumores, tanto de mama, era muito comum a gente ver tumor de mama ulcerado. E nós não tínhamos também a arma maior que nós tínhamos, que é maior até hoje, que é a cirurgia, mas não tínhamos os quimioterápicos que nós temos hoje. Então teve uma evolução muito grande, tanto no diagnóstico, quanto na velocidade de tratamento e como os quimioterápicos que nós temos. Nós temos hoje uma gama de câncer, se ele for diagnosticado e tratado em tempo hábil, são curáveis. Um número muito grande desse tipo de câncer, o que não acontecia no passado. Evoluiu também muito a chamada prevenção diagnóstica, né, doutor Gabriel? Como é que ela funciona? Bom, nós temos várias campanhas aí que o Hospital Elengotti faz. Ele sai nas cidades vizinhas fazendo uma comitiva com várias especialidades e vai atendendo o público daquelas cidades. Agora mesmo, recente, acabamos de ter uma feira aqui, o Hospital Elengotti tinha um stand lá na BCZ, no qual atendeu todos os peões, os trabalhadores rurais de lá. Uma coisa interessante do Hospital Elengotti é que o Hospital Elengotti não é um hospital municipal. Ele não é um hospital não só municipal nem regional. O Hospital Elengotti já pulou, já é um hospital nacional. Nós atendemos pacientes de toda a parte do Brasil, com o mesmo carinho, com o mesmo empenho. E uma coisa importantíssima que nós temos no câncer, que é o diagnóstico precoce, né? Então nós temos alguns exames que têm que ser feitos de rotina, e o qual nós temos uma equipe especializada para isso. Os principais exames de rotina quais seriam? Bom, o exame de colo de útero na mulher, exame de mama, a colonoscopia tem um importantíssimo exame para a prevenção do câncer de colo. Cada vez mais pedido, né? Cada vez mais pedido. A próstata no homem, né, que ela é curável. Os tumores de tireoide são mais frequentes e com maior diagnóstico. São todos esses tumores do qual eu falei aqui, eles são curáveis, né? Se a gente pegar no tempo hábil e no início, a gente cura os pacientes desse tipo de mal. Doutor Gabriel, voltando um pouquinho aqui para a medicina nuclear, nós temos um tempinho e daqui a pouco o senhor vai falar um pouco da situação do Hospital Dr. Elengotti, mas eu queria que antes o senhor dissesse um pouquinho da densitometria, que é um outro equipamento que foi recentemente adquirido lá no Elengotti, dentro da medicina nuclear. E o densitômetro ele faz um exame, me parece, muito importante também nessa área de prevenção e de diagnóstico, não é isso? Em Ferreira, o Hospital Elengotti ele tem um negócio que acontece com muita frequência no Hospital Elengotti. A densitometria não foi comprada agora, não. O primeiro densitômetro de Uberaba foi no Hospital Elengotti. Agora, recente, nós trocamos aquele densitômetro antigo por um novo. Isso aconteceu também na radioterapia, na medicina nuclear, e vem acontecendo todo dia. O Hospital Elengotti sempre trazendo tecnologia nova. Isso quer dizer que nós estamos sempre atentos a esse tipo de coisa, né? A densitometria óssea é um exame para medir a densidade do osso, né? Para ver se, principalmente em mulheres acima de 60, 65 anos, e os homens também, que à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo, o osso vai ficando mais fraco, né? Vai se tornando menos denso. Então, é exatamente para a gente prevenir se o paciente realmente tem densitometria, tem osteoporose, para iniciar o tratamento. Então, é um exame realmente muito importante que a gente faz lá também. Então, todos esses exames que nós estamos falando aqui, todos eles são feitos em pacientes do SUS, né? No caso da densitometria também o SUS consegue cobrir
O SUS também cobre o exame, né? Ele paga o exame. Bom, falando nesse assunto, Gabriel, qual a sua avaliação da situação econômica e financeira do Hospital Dr. Elengotti hoje na oncologia, do financiamento da oncologia em geral no Brasil, né? Bom, esse é um problema grave. Todo dia a gente olha as notícias nos jornais, na televisão. Está o hospital agora de Brasília parando, lá no Ceará, pacientes sendo atendidos nas macas, isso para todo lado desse jeito. Mas nós do Hospital Elengotti, nós passamos por isso e muito grave isso. Nós temos um déficit grande, né? Nós temos um déficit muito grande. Nós temos um déficit anual de 16 milhões de reais dos procedimentos que nós fazemos e que nós recebemos do SUS. Como que nós resolvemos esse problema? Esse problema é resolvido, tanto o governo federal quanto o estadual nos doam, nos arrumam verba, por exemplo. Todos esses aparelhos que eu falei anteriormente, que o mamógrafo, o acelerador linear, o ultrassom, esses foram de verbas que vieram através do Ministério da Saúde. A comunidade nos ajuda demais, né, de todas as partes, fazendo leilões, fazendo campanhas. Nós temos aqui uma comunidade que ela confunde com o Hospital Elengotti, tem muitos anos que ela está lá, né, que é a Vencer, né, que na frente dela está a Zuleika. A Zuleika é uma guerreira que nos ajuda a captar recursos. E ela está lá todo dia, ela e a equipe dela, nos ajudando voluntariado com um assistente, dando assistência aos nossos pacientes. Então, Heitor, nós temos essa luta diária aí, um déficit alto. Porque há uma defasagem entre o custo dos exames e dos procedimentos com a tabela do SUS, né? Normalmente, para a gente fazer uma conta muito rápida, de cada R$100 que nós gastamos com o paciente, o SUS nos retorna 70. Os outros 30 nós temos que pegar através da comunidade, como já falei, nos ajuda muito, do governo municipal, estadual e federal. Mas nem sempre é suficiente. Então nós precisamos realmente, você telespectador que estiver nos ouvindo, quando tiver algum evento em prol do Hospital Elengotti, nos ajude, porque vai ser de bom grado, o seu dinheiro vai ser muito bem empregado, ele vai ser empregado em prol de um paciente que necessita. E como você falou no início do programa, o câncer é uma doença que atinge todo mundo, independente se é rico, se é pobre, da cor, da religião, e ela, a cada dia, ela está crescendo mais, por vários motivos, que nós não vamos entrar aqui agora, mas a cada dia você vê que a gente, ou na nossa família, ou no nosso convívio, tem pacientes portadores de câncer. E se ele for atendido a tempo e a hora, a chance de cura dele é muito grande. Agora, doutor Gabriel, o senhor falou aí da ajuda da sociedade a vencer o trabalho muito importante que tem sido feito. Na sua avaliação, essa resposta da sociedade, porque o Hospital Dr. Elengotti, ele tem feito pedidos constantes de apoio à sociedade, né? A sua avaliação em relação a essa resposta da sociedade, ela tem sido boa, tem sido a contento? Como é que o senhor avalia essa resposta da sociedade? Olha, a sociedade, a cada dia que passa, ela nos responde melhor. Por que isso? Pelo atendimento do Hospital Elengotti, né? A grande coisa nossa para atender o Hospital Elengotti é a humanização. O paciente lá é atendido como um ser humano com todo respeito. Todo paciente que vai ao Hospital Elengotti, ele é bem atendido, independente de ele ser um paciente de origem mais pobre ou mais rico. O atendimento é exatamente igual. Então, com um bom atendimento, o número de pacientes aumenta.
E com o aumento do número de pacientes, os nossos déficits aumentam. Mas, paralelamente a isso também, esse paciente foi bem atendido, a sociedade fica sabendo e a sociedade também nos ajuda mais. Mas ainda não é suficiente, porque se nós tirarmos o déficit que nós temos sem doação, é 16 milhões de reais ano. Com as doações, ainda nós temos um déficit de 4 milhões de reais. Nós temos um déficit aproximadamente de 350 mil reais por mês, que nós precisamos de melhorar, e a sociedade, eu tenho certeza que ela vai nos responder a esse pedido. Em nível governamental, seria pura e simplesmente melhorar a tabela do SUS ou necessário seriam outros ajustes dentro do SUS? Nós temos que fazer vários ajustes, né? A melhoria da tabela seria um dos motivos do qual nós estamos brigando por isso. Mas poderia ter verbas também para nos ajudar no custeio, né? Porque tudo que eu falei aqui é bonito a gente ter esse acelerador, esse tomógrafo, isso é muito bonito, isso custa muito dinheiro, mas e para custear isso? A cada aparelho que entra no Hospital Elengotti, a nossa despesa aumenta. Porque a hora que você adquire um aparelho, como eu te falei, se for um aparelho de medicina nuclear, de radioterapia, tem que ter físico, tem que ter um enfermeiro, tem que ter um técnico, tem que ter uma série de coisas que vem atrás daquilo, do que vai nos gerar mais despesa. Diferente, por exemplo, de um aparelho, por exemplo, vamos falar aqui na agricultura. Quando o sujeito que planta cana compra uma colheitadeira de cana, ele manda 100 pessoas embora e fica só com um ou dois. Reduz despesas dele. Exatamente. E o nosso é exatamente o contrário. Quanto mais coisas a gente traz, maior seria a nossa despesa. Inclusive, foi em 2012 que o governo anunciou o novo acelerador para o hospital e somente agora o processo de compra está finalizando. A partir do ano que vem, quando da instalação, aumentará a despesa justamente pelo hospital ter 2 aceleradores. Exatamente. Mas isso também vai nos dar uma tranquilidade muito grande, né? Se você chegar lá na radioterapia, nós começamos a trabalhar na radioterapia 6 horas da manhã e paramos de trabalhar na radioterapia meia-noite. Tal o número de pacientes, diferente de qualquer outro serviço público, como um serviço de faculdade, essas coisas, que ele tem horário de trabalhar. Ele trabalha das 8 às 12, das 2 às 6. O Hospital Elengotti trabalha o tempo inteiro, integral, mudando equipe, rolando para nós atendermos todos os pacientes que nós temos demanda. E mesmo assim, ainda não está suficiente. Esse outro vai nos dar um suporte muito grande. Ainda bem que o Hospital Dr. Elengotti faz isso pelos pacientes, né? Exatamente. Se você chegar no Hospital Elengotti, vocês vão ver um folder lá com a fotografia do nosso presidente, que fala, em primeiro lugar aqui é o paciente, em segundo lugar o paciente, em terceiro lugar o paciente, em quarto lugar o paciente, se tiver mais uma folguinha, no quinto e no sexto. Então o paciente é a nossa prioridade. Ok, Dr. Gabriel, muito obrigado pela presença e por essa entrevista ao programa A Guerra contra o Câncer, que termina aqui.